Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um jogo do nosso canal. Hoje é dia de explicar as regras do jogo Ouaré, mais um jogo da Mitra Jogos na minha coleção e que é o próximo que nós vamos explicar aqui no nosso canal. Ouaré é um jogo antiquíssimo, milenar, é um jogo da família das Mancalas. Mancalas são conhecidos também como jogos de semeadura ou jogos de colheita. São jogos que se baseiam, todos eles têm essa mecânica básica, onde você tem sementes distribuídas em espaços, né, em buraquinhos, em casas. Pode ser sementes de verdade, ou pode ser algum objeto representando as sementes. Nesse caso aqui é uma semente de verdade. E todos eles têm essa mecânica básica, onde você pega as sementes de um determinado espaço e sai lançando elas nas casas, simulando o movimento que um agricultor faz ao espalhar suas sementes no campo, nas covas. E todos eles também têm alguma maneira, alguma regra na qual permite você colher as sementes. E aí vai variar de um jogo para o outro, de uma mancala para outra. Essa versão aqui, o Ouaré, também é chamado de Oualé, com L, também é chamado de Oualé, entre vários outros nomes, é a versão talvez mais praticada profissionalmente no mundo hoje em dia, se é que dá para usar esse termo. Mas, por exemplo, nós temos campeonatos, inclusive internacionais, de Ouaré, com destaque para o pessoal da África e do Caribe, que jogam muito bem. É um jogo histórico, como eu disse, milenar. Então vamos deixar de lero-lero e vamos partir logo para as regras, certo? Ouaré é um jogo para apenas 2 jogadores. Os jogadores vão se sentar frente a frente e ele vai ter aqui 12 espaços no começo do jogo, cada espaço com 4 sementes. Inicia-se o jogo com 4 sementes em cada espaço. Os jogadores, então, vão definir um jogador inicial pelo método que acharem mais conveniente. E o jogo segue da seguinte forma. Cada jogador, na sua vez, vai fazer uma jogada e passar a vez para o adversário. Em que consiste uma jogada? Consiste em um jogador recolher todas as sementes presentes em um buraco, em uma casa, do seu lado do tabuleiro e distribuí-las em sentido anti-horário, uma por casa. Como assim, em sentido anti-horário? Quer dizer que enquanto eu estiver no meu lado do tabuleiro, eu distribuo da esquerda para a direita, da minha esquerda, né? Então aqui, por exemplo, 1, 2. Quando eu terminar o meu lado do tabuleiro, eu passo para... Vocês estão escutando, quem tem gato em casa é assim mesmo, né? Quando terminar o meu lado do tabuleiro, eu passo para o lado oposto. Só que aí eu passo ao contrário, da direita para a esquerda. Até acabarem as sementes, né? Vou pegar aqui de volta só para recapitular. As sementes do seu lado do tabuleiro são sempre lançadas da esquerda para a direita. Quando terminar o seu lado do tabuleiro, caso ainda tenha sementes na mão, você passa para o lado adversário e volta da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. Ok, e qual o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você capturar as sementes, você colher as sementes. De que forma ocorre a colheita? De que forma ocorre a captura? Bem, a captura das sementes ou a colheita, ela ocorre quando a última semente que um jogador semeou, a última semente que caiu no tabuleiro, está, número 1, do lado adversário do tabuleiro. Você sempre colhe do lado adversário. Número 1, a semente tem que estar do lado adversário do tabuleiro. Número 2, a semente onde a casa onde a semente caiu tem que ficar com 2 ou 3 sementes. E número 3, deve tratar-se da casa onde a última semente caiu. Achou complicado? Calma que não é tão complicado assim. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que essa casa aqui tem apenas uma semente. Está na minha vez de jogar.
Então eu pego aqui e vou distribuir as sementes. Opa, desculpem, caiu. Falta de coordenação motora minha. Mas vejam que são 4 sementes. Eu vou distribuí-las no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, 4. A casa onde caiu a última semente está do lado adversário do tabuleiro e ficou com apenas 2. Então eu colho essas sementes e coloco aqui. Esses 2 buracos maiores, eles servem apenas para contagem de pontos, certo? Você vai pegar as sementes que você colheu e colocar aqui. Esse é o movimento da colheita. Repetindo, a colheita ocorre na casa onde caiu a última semente semeada, número 1, desde que essa casa esteja do lado adversário do tabuleiro, número 2, e que essa casa, após o final do movimento, após a conclusão do movimento, tenha ficado com 2 ou 3 sementes, número 3. Então são esses 3 pré-requisitos para uma captura simples, digamos assim. Mas, além da captura simples, existe também a captura em série, a captura em sequência, podemos dizer assim. Como é que funciona a captura em série? A captura em série, digamos que tem um requisito a mais, ou melhor dizendo, um requisito substituído. Primeiro requisito da captura em série: a casa onde ocorre a captura tem que ser do lado oposto do tabuleiro. Segundo requisito da captura em série: a casa onde ocorre a captura tem que ter terminado o seu movimento, né? Após a conclusão do movimento, tem que ter terminado com 2 ou 3 sementes. Terceiro requisito: em todas as casas anteriores, você também tem que ter capturado. Em outras palavras, você só pode, nesse movimento de captura em série, você só pode capturar na casa onde caiu a sua penúltima semente, caso você já tenha capturado na casa onde caiu a última. Você só pode capturar na casa onde caiu a antepenúltima semente, caso você tenha capturado onde caiu a última e a penúltima. E assim sucessivamente. Ficou complicado? Vamos dar um exemplo aqui. Só um segundinho para que eu monte o nosso exemplo. Desconsiderem essas sementes que eu estou removendo. É apenas para fins de exemplo. Vamos lá. Digamos que eu tenho o tabuleiro nessa situação e eu vou espalhar as minhas sementes. Então eu pego aqui, escolho as sementes desta casa. Poderia escolher de qualquer uma outra, né? Escolho as sementes desta casa e distribuo assim. 1, 2, 3, 4. A minha última semente caiu nessa casa. Ela ficou com apenas 3 sementes. Então eu colho. Na casa onde caiu a minha penúltima semente, ficou também com 3. Então, colho. Na casa onde caiu a antepenúltima semente, ficou apenas uma. Então eu não colho. O número da colheita, lembre-se, é 2 ou 3. E na casa onde caiu a semente anterior, ficou com 2. Ela tem 2 sementes, ela está no lado adversário do tabuleiro, mas eu não posso colher, porque eu não colhi na casa anterior. Então, uma casa onde eu não fiz a colheita impede que eu faça a colheita em todas as casas posteriores a ela. Entenderam? Muito simples. Essa é a colheita múltipla. O que mais que a gente precisa saber para jogar o Ouaré? Existe uma regra muito importante que chama-se a regra de alimentar o adversário, também chamada de regra de dar de comer ao adversário. O que diz essa regra? Você não pode concluir uma jogada, não pode fazer uma jogada ao fim da qual o seu adversário fique sem nenhuma semente. Isso significa ao mesmo tempo duas coisas, uma obrigação e uma proibição. Significa que se no início da sua jogada o seu adversário já estiver sem nenhuma semente, vamos pegar aqui um exemplo, se no início da sua jogada o seu adversário já estiver sem nenhuma semente, você é obrigado a fazer uma jogada na qual ele termine com pelo menos uma semente do lado dele. Então imagine esse cenário.
é a minha vez de jogar, o meu adversário não tem nenhum cimento do lado dele. Então eu não poderia, por exemplo, fazer essa jogada, onde eu pegaria essas 4 cimentos e distribuiria assim, 1, 2, 3, 4. Não poderia fazer essa jogada. Por quê? Porque o meu adversário permaneceria sem nenhuma semente. Então, se no início da minha jogada o meu adversário já não tem nenhuma semente, eu sou obrigado a fazer uma jogada onde ele termine com pelo menos uma do lado dele. Sempre que eu disser o adversário tem uma semente, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? É uma semente do lado dele do tabuleiro. Essa regra também implica uma proibição. Você tem tanto uma obrigação quanto uma proibição. Qual é a proibição? Você não pode realizar uma captura onde você deixa o seu adversário sem nenhuma semente. Imagine, por exemplo, esse cenário. O meu adversário tivesse apenas essas 4 sementes nessas 4 casas. E eu pegasse aqui essas sementes dessa minha última casa e distribuísse 1, 2, 3, 4. Essa casa ficou com apenas 2 sementes, foi a casa onde caiu a minha última semente, então eu capturo. Na casa anterior, 2 sementes, capturo. O mesmo para essa e o mesmo para essa. Eu capturaria todas as sementes do adversário e deixaria ele sem nenhuma. Isso não é permitido. Ou seja, você tanto é obrigado a fazer uma jogada que deixe o seu adversário com pelo menos uma semente, no caso de ele já iniciar a jogada sem nenhuma semente, quanto você é proibido de fazer uma jogada que capture todas as sementes do seu adversário e deixe ele sem nenhuma. Essa regra é conhecida como alimentar o adversário, ou ainda dar de comer ao adversário. Quando é que o jogo acaba? O jogo pode acabar em 3 circunstâncias. A primeira é quando um jogador capturar metade mais uma das sementes existentes no tabuleiro, certo? O jogo tem 12 vezes 4, me ajudem aí com a conta de cabeça, 48 sementes, né? Então, a metade mais um seria 25. Se um jogador captura 25 sementes, o adversário já não tem mais como superar esse número, o jogo acaba. A segunda forma do jogo acabar é quando a regra de alimentar o adversário, essa regra que eu acabei de explicar, não puder ser cumprida. Ou seja, numa determinada situação onde os 2 jogadores olhem para o tabuleiro e concordem que nenhuma jogada válida, nenhuma jogada possível atenderia a regra de alimentar o adversário. Então, nesse caso, o jogo acaba imediatamente. Cada jogador recolhe todas as sementes do seu lado do tabuleiro. Então eu pego todas as que estão para mim e vão para o meu contador de pontos. O adversário pega todas as que estão do lado dele e vai para o contador de pontos dele. E aí faz-se a contagem final. A terceira forma de acabar é quando o jogo entra num ciclo sem fim. Às vezes acontece, principalmente com jogadores experientes. Ninguém consegue capturar ninguém e as sementes ficam andando assim, feito um cachorro correndo atrás do rabo. Então, se ambos os jogadores chegaram ao consenso de que ninguém vai mais conseguir capturar ninguém e esses mesmos vão ficar só rodando, rodando, rodando e o jogo não vai mais ter fim, acontece a mesma coisa. Cada jogador, no momento em que os jogadores chegarem a esse acordo, precisa que sejam os 2, né? Não podem um só impor isso ao adversário. Cada jogador pega todas as sementes do seu lado do tabuleiro, faz-se a contagem e quem tiver mais sementes ganha o jogo. Tem só mais 2 detalhes para a gente encerrar o nosso vídeo. O primeiro é, você não é obrigado a dizer ao seu adversário quantas sementes você tem em cada casa. Isso, na verdade, é parte integrante da estratégia do jogo. O próprio formato da casa e o próprio formato das sementes faz com que, a partir de um certo momento, você não consiga ver direito quantas sementes tinha ali dentro. E é assim mesmo, essa faz parte da ideia do jogo. Cabe ao seu adversário ficar prestando atenção para ter uma ideia, mais ou menos, de quantas sementes você tem no jogo. O segundo detalhe, desculpem, que na verdade eu deveria até ter explicado antes, porque é um ponto importante do jogo, é que uma semente nunca pode sair e entrar na mesma casa, na mesma jogada. O que é que significa isso? Significa que, se em uma determinada casa houver mais do que 12 sementes, no caso, vamos pegar um exemplo dessa aqui, o que aconteceria? Você distribuindo as sementes aqui no sentido anti-horário,
a semente vai percorrendo, desculpa, esse aqui caiu fora, você vai distribuindo as sementes e, devido à grande quantidade, ela vai dar a volta completa no tabuleiro. E quando chegar de volta na própria casa de origem, você pula essa casa, você ignora essa casa e continua na casa seguinte. Isso pode acontecer quantas vezes for necessário. Então, por exemplo, se houver 24 sementes na mesma casa, você vai dar 2 voltas no tabuleiro, se eu não estiver errando as contas de cabeça, e nas 2 voltas você vai ignorar a casa de origem, pular e continuar na casa seguinte. Um último detalhe, apenas para finalizar, é que existe uma regra opcional, essa regra é uma variante, digamos assim, onde os jogadores podem concordar em utilizar ela ou não, que é o chamado Grand Slam. O que seria um Grand Slam? Seria uma jogada onde o jogador recolhe todas as peças do lado adversário do tabuleiro, deixa o adversário sem nenhuma peça, o que normalmente seria proibido pela regra de alimentar o adversário, pela regra de dar de comer ao adversário, mas essa regra opcional diz que, se ao fazer isso o jogador remova todas as peças do adversário, mas também remova todas as suas próprias peças, ou seja, deixar o tabuleiro vazio, essa jogada então passa a ser permitida, certo? Seria essa variante de regra do Grand Slam. Abrir uma exceção para a regra de dar de comer, abrir uma exceção para a regra que obriga você a sempre deixar o seu adversário com pelo menos uma semente, e que a exceção seria essa, seria uma jogada onde você remova todas as sementes do adversário, mas também remova todas as suas próprias sementes, deixando o tabuleiro vazio. Bem, é isso. O Oré é um jogo milenar, um jogo muito simples, de regras, mas muito complexo e muito estratégico de jogar. Fica aí o nosso vídeo da semana. Joguem Oré, deixem a sua curtida, deixem o seu comentário, se inscrevam no canal e até a próxima semana com mais um jogo. Valeu!